Glória a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma vez estar na presença de Deus para louvar e engrandecer o nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Quero meditar na palavra de Deus aqui um pouco com os irmãos a respeito das Sagradas Escrituras. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, existe uma narrativa bíblica que diz o vaso do oleiro. O vaso do oleiro. Diz assim a palavra de Deus. A palavra que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos o oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Texto muito profundo, irmãos, que diz a respeito do vaso na mão do oleiro. O oleiro aqui é uma tipologia bíblica que aponta como se fosse o nosso Deus. E o vaso, na verdade, somos nós, os seres humanos, que estamos todos nas mãos de Deus. Embora algumas pessoas eles tentam se esquivar dessa realidade, tentando encontrar outros caminhos estes que possam até mesmo agradar o seu ego, a sua vontade, satisfazer os seus prazeres, as suas vontades momentâneas. Mas a verdade é de que nós estamos na mão de um Deus. E este Deus, na verdade, ele está vivo. Ele não está morto, como algumas pessoas ainda o pensam. E ele está sentado à direita de Deus. Ele é o próprio Filho de Deus. E a palavra de Deus nos aponta dizendo de que um dia, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um ser humano. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que através do nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, quer na terra, no céu ou debaixo da terra. Um dia vai chegar. E quando esse dia chegar, até mesmo os mais ilustres homens, os mais convencionais, aqueles que acreditam ou pensam ser alguma coisa além do que são na verdade, porque nós somos apenas vasos. E vaso, para que nós possamos compreender, ele é feito de barro. E o vaso, quando ele é feito de barro, ele pode se quebrar por qualquer motivo, por qualquer circunstância, por qualquer ato. O vaso pode muitas vezes, em sua maioria das vezes, ser quebrado. Mas o interessante é pararmos para refletirmos a respeito de algumas coisas. Uma coisa é o vaso se quebrar por si próprio. E outra coisa é o vaso ser quebrado por consequência de alguma ação. Vou lhe dar um exemplo. Todas as mulheres em si próprio, muitas vezes elas gostam
de terem em sua casa talvez alguma planta bonita, como orquídeas, samambaias. Haja visto que samambaia ela fica mais em lugares altos para que possa descer as suas folhagens. Mas vamos lá, uma orquídea, por exemplo. É um tipo de planta que fica num jarrinho, ou de plástico ou de barro. Existe o jarro de barro. Uma coisa é se deixar em um determinado lugar, assim, ao léu, no vento, e de repente bater um vento. E naturalmente aquele vaso ele cair e quebrar-se. Mas outra coisa é ser provocado pela ação humana. Nós, no momento, em muitas vezes de tal realidade vivida nas nossas vidas, no momento de ira, de raiva, ou até mesmo por alguma coisa que está acontecendo, nós sempre procuramos alguma coisa para descontar aquele momento de ira, de raiva, de vontade que passa sobre as nossas vidas. E pode ser que no momento desse, este vaso esteja nas suas frentes. E você, por consequência disso aí, você acaba por quebrá-lo. Mas só que toda ação, ela produz uma reação. O vaso que, quando ele é quebrado, não por vontade própria, ele foi quebrado por alguma coisa que fez com que o mesmo pudesse ser assim feito. Então eu quero entronizar Deus neste momento, nesse tipo de vaso. No vaso que quando é quebrado por alguém que não é visível, mas que ele existe. Por exemplo, você sabe que o vento existe, mas você não consegue ver o vento. Então Deus, desta maneira também, Deus ele existe. E muitas vezes você pode, como um vaso na presença de Deus, estar sendo quebrado pelo próprio Deus. E no momento em que você estiver sendo quebrado por este Deus, Ele está fazendo de você algo melhor do que você imagina ou do que você possa imaginar. Porque a palavra de Deus diz no livro de Jeremias que Deus ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí em nome de Jesus. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O vaso, quando ele está nas mãos de Deus, ele vive em constante comunhão com Deus. Ele está sempre descendo num ato de humilhação, num ato de reverência, num ato de comunhão para com Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Então ele está sempre, constantemente descendo na presença de Deus. E quando ele desce na presença de Deus, ele vai ter sempre um diálogo com este Deus, que é um Deus verdadeiro. E como eu estava falando a respeito do vaso, quando o vaso, ele muitas vezes ele é quebrado por consequência de coisas que não são visíveis. Você coloca o vasinho num determinado lugar, assim, numa área sua, e quando você levanta de manhã, você se depara com a realidade. Nossa, o meu vaso caiu, quebrou, ele era de barro, agora está tudo moído, machucou as plantas. Aí você se depara com a realidade, mas o que fez com que esse vaso viesse a cair? Aí você vai pensar em N circunstâncias. Mas eu quero aqui frisar como que se fosse o vento. Por quê? Porque o vento você não vê, mas você consegue sentir.
O nosso Deus, de igual maneira, ele é espírito. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir através do Espírito Santo a sua presença. Então existem momentos nas nossas vidas em que nós somos quebrados pelo oleiro. E este oleiro se chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele trouxe em sua bagagem, sendo ele um carpinteiro, a realidade de que ele era conhecedor de várias áreas. E sendo conhecedor da vida do ser humano, ele sabe o que se passa dentro do meu, do teu, do coração da humanidade em todo o tempo. Jesus Cristo, ele é onisciente. Ele sabe de tudo o que se passa dentro da mente e do coração do ser humano, e não há nada que possa se esconder das mãos do nosso Deus. Então a Bíblia diz que ele desceu em um ato de ordenância da parte de Deus. Deus mandou e ele foi. E a Bíblia diz que, como o vaso que ele fazia de barro, ele quebrou-se na mão do oleiro. Quando o vaso quebra na mão do oleiro, ele vai tornar fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos olhos do oleiro fazer. Então existem momentos nas nossas vidas em que nós somos quebrados. Somos muitas vezes dilacerados. Somos muitas das vezes levados a certos patamares das nossas vidas, que nós chegamos diante de Deus e perguntamos, em sua maioria das vezes, Deus, o porquê de nós estarmos passando por tal situação. Mas eu quero te dizer nesta manhã, não se desespere em nenhuma das situações em que você estiver passando. Se você estiver no centro da vontade de Deus, eu quero te dizer que esta prova, este deserto, este vale, ele começou com uma data e ele também vai terminar com uma certa data. Ele tem dia, hora e momento marcado na página de Deus para que isso possa terminar e reverter isso em bênção para a sua vida. Então a Bíblia diz a respeito de vaso no capítulo 18 do livro de Jeremias. E o que é mais bonito é isto, é que Deus ele vai dizer para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus disse que assim como um barro na mão do oleiro, somos nós nas mãos de Deus. E se existe uma coisa que o ser humano ele é muito propício, e isso vem da ação do primeiro homem, Adão, nós adquirimos da descendência adâmica do homem caído, é o ato de subjugarmos as coisas antes mesmo de sabermos a realidade da mesma. Existem momentos nas nossas vidas em que nós somos quebrados. Por que não falarmos um pouquinho da história do homem mais íntegro que passou na face dessa terra, por nome de Jó? A Bíblia diz que este homem ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se dos mal. Como se não bastasse, ele tinha 10 filhos. Ao decorrer das jornadas em que seus filhos davam seus banquetes, Jó pensava no seu coração: talvez, os meus filhos transgrediram os mandamentos de Deus, ou quebraram a aliança, ou cometeram algum pecado diante de Deus. Então o que vou fazer? Eu vou oferecer sacrifício aos meus filhos conforme o número de cada um. Talvez eles pecaram contra Deus. Jó
ele era um homem tão temente que ele vai deixar escrito na sua palavra: nunca estive tranquilo e nunca sosseguei-me, e veio-me a perturbação. Jó, ele tinha em sua mente que algo poderia acontecer a qualquer momento na sua vida. Ele sabia que o Deus que o prosperou era o mesmo Deus que poderia fazer com que ele passasse pelo vale das dificuldades que podem vir sobre as nossas vidas. Então a Bíblia diz que os mensageiros, de tempo em tempo, vão chegando diante de Jó e vão trazendo relatórios. E esses relatórios não eram nada animadores. Pelo contrário, eram relatórios que poderiam fazer com que qualquer mortal se desviasse da presença de Deus. Mas o que vale nestes momentos é nós sabermos que nós estamos nas mãos de um homem chamado Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, o verdadeiro que pode nos moldar da maneira com que Ele quer que nós sejamos diante de Deus. Ele é o verdadeiro oleiro. Então a Bíblia diz e aponta de que de repente Jó se encontra num estado decadente. Ele se afasta da sua casa e dentro de um buraco, fedendo, com a sua carne em estado de putrefação, e mais, o que a Bíblia diz, que os vermes, eles andavam na sua pele, e só o que lhe restou foi um pedaço de caco, de telha, foi um pedaço de barro, foi um pedaço de vaso. Aquele pedacinho de vaso na mão de Jó era simplesmente para que ele pudesse lembrar-se do que ele era, de que ele estava nas mãos daquele que poderia fazer uma nova história na sua vida. Mas sempre nestes momentos chegará algumas pessoas em nossas vidas. E essas pessoas, em sua maioria das vezes, elas são amigas. Mas só que elas não entendem a realidade de que Deus, ele pode trabalhar em múltiplas formas nas nossas vidas, no nosso caráter, no nosso relacionamento, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Deus, ele pode trabalhar em todas as áreas, porque ele é dono de tudo. Então a Bíblia diz que ele está lá se coçando pela doença que foi lhe acometida. Ele já tinha perdido filhos, riqueza, animais, ele havia perdido tudo, ao ponto de sua esposa não entender e chegar diante de Jó e dizer: Jó, eu sei o que houve com você. Você possivelmente pecou contra Deus. Faz o seguinte: amaldiçoa este Deus e morra. Aí Jó olha para sua esposa e diz: como uma louca falas tu, mulher? Nós não recebemos durante toda a nossa vida o bem de Deus, agora não poderíamos receber o mal? Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que você tem é emprestado. Vai chegar um momento em que nós iremos partir daqui. E o que vai valer são tudo aquilo que você fez em prol da vida do teu próximo. Lá no cemitério, aonde ficará a tua urna, não haverá espaço para nós levarmos riqueza. E se você, por sua vez, talvez tenha aí uma caixinha, alguma coisa que você guarda de tão valor, ainda que você coloque lá, ele estará em pouco tempo do lado de uma carne em estado de putrefação. E possivelmente, depois de fazerem a remoção dos mesmos conforme o tempo da exumação,
aqueles que acharem esses bens valiosos, possivelmente os adquirirão. Porque esta é a realidade do mundo em que nós vivemos. Então, o que se leva neste mundo são os bens que nós fazemos ao nosso próximo. E muitas vezes são bem que nós fazemos àqueles que nos acusam. A Bíblia diz que, de repente, chega 3 grandes amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. E eles ficam com Jó durante 7 dias só observando o estado dele, sem dizer uma só palavra. E de repente eles chegaram à conclusão: o que Jó está passando é consequência de pecado. E eles começam então a acusar a Jó em várias situações. E Jó sempre calado. Não adianta nós revidarmos com pessoas que não entendem aquilo que nós estamos passando. O mais certo de nós fazermos é entregarmos nas mãos de Deus e deixarmos Deus trabalhar com essa pessoa. Porque as pessoas não compreendem. As pessoas só sabem das coisas quando as coisas acontecem com si próprio. Se existe uma coisa que é muito difícil, é o ser humano se colocar no lugar do outro ser humano. É saber da dor. É como se fosse uma mãe que perde um filho. Ser consolado por alguém que tem os seus filhos ao seu lado não basta. Mas quando ela é consolada por uma mãe que também já passou o mesmo processo que ela passou, as coisas mudam. Elas tendem a terem um outro valor, uma outra dimensão diante de Deus. Então eu aprendo que tudo que nós passamos na nossa vida aqui na Terra serve como experiência para que nós possamos ajudar pessoas no dia de amanhã. Então essa luta, essa prova, essa dificuldade que muitas vezes sobrevém sobre nós, são consequências de algumas coisas que nós poderemos até mesmo fazer diante de Deus. Mas saiba você que a sua vida está nas mãos de Deus. E como nós estamos falando de vaso, o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, ele vai narrar a história da conversão do apóstolo Paulo, chamado então Saulo de Tarso. A Bíblia diz que, respirando ainda ameaças de morte, este homem, ele pediu cartas ao sumo sacerdote para ir até Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algumas pessoas daquela seita. Que seita que era? Era chamada a seita dos nazarenos. Aqueles que estavam se convertendo ao verdadeiro cristianismo naquela época. Então a Bíblia diz que ele queria pegar homens e mulheres e que eles pudessem conduzi-los presos até Jerusalém, para os matarem, para os açoitarem, para castigá-los, simplesmente por quê? Porque eles proferiam a sua fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que então ele indo de caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor do céu. E quando o cerca essa luz maravilhosa, a Bíblia diz que ele vai cair na terra. E ele vai ouvir uma voz que disse as seguintes palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta era: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele disse: quem és tu, Senhor? Aí a resposta é: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar
contra os agrilhões. O apóstolo Paulo, quando ele pediu cartas para tentar encontrar os discípulos, aqueles que estavam propagando o evangelho naquela época, ele tinha o endereço certo. Ele sabia onde eles se encontravam. Mas só que ele não tinha o conhecimento de que a qualquer momento esse Jesus Cristo, que já havia sido assunto ao céu, ele poderia tornar a terra e fazer deste homem um outro vaso. Por que é que eu estou vos dizendo isso? Por quê? Porque ele cai por terra e já cai convertido. Porque ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, quando ele cai por terra, ele diz: quem és tu, Senhor? Aí a resposta é: eu sou a Jesus, a quem tu me persegues. Então, quem persegue membros de igreja, quem persegue cristãos, seja ele católico, seja qualquer cristão, está perseguindo a Jesus Cristo. Aquele que persegue ao seu semelhante, ao seu irmão, está perseguindo a Jesus Cristo. Então temos que ter muito cuidado com esta relação, com aquilo com que nós estamos fazendo. Talvez nós estamos pagando um alto preço e nós não sabemos o motivo pela qual estamos passando por essas dificuldades. Pois bem, então a Bíblia diz que ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém falar, ou que convém lhe fazer. Possivelmente porque ele ficou cego, ele foi conduzido pelos outros soldados que estavam juntamente com ele até a cidade. E chegando na cidade, a Bíblia diz que os homens que iam com ele pararam espantados, porque eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. É muito interessante isto, porque Deus, ele é espírito. Muitas vezes nós conseguimos sentir, nós conseguimos ouvir a sua voz através de um profeta, através de uma mensagem da palavra de Deus, através da natureza, através da vida, nós conseguimos ouvir a Deus. Então a Bíblia diz que eles ouviram, mas não viram ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão os conduziram a Damasco. Eles então pegam o apóstolo Paulo, porque ele havia ficado cego, e de seguir eu entendo muito bem, os irmãos sabem que eu sou cego de um olho. É a coisa mais ruim que existe. E do outro olho, particularmente, eu enxergo 40% praticamente dessa visão que só. Enxergo muito mal. Então a Bíblia diz que ele foi conduzido. E quando ele foi conduzido, a Bíblia diz que ele esteve 3 dias sem ver. Ele não comeu e nem bebeu. Por 3 dias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O primeiro passo que eu observo na vida de um homem que é quebrado por Deus é que ele não se ausenta das orações. Ah, irmão Rodrigo, mas infelizmente eu pisei na bola. Não tem importância, irmãos.
O importante é não ficar prostrado diante de Deus. Porque a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai fazer, olha que ele matou o crente, perseguiu demais a igreja. Quando ele se converte verdadeiramente a Deus, a primeira coisa que vai fazer é orar. Então eu observo nas Sagradas Escrituras que quando uma pessoa se converte a Deus, verdadeiramente ele passa a ter uma vida de comunhão com Deus em oração. E a Bíblia diz que, então, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele passa a ter visões. Visões, revelações da parte de Deus. Aqui é o momento chave que eu quero entrar com a palavra. Essa noite eu dormi até com um sono muito abençoado, graças a Deus. Mas eu quero vos falar a respeito de algo aqui sobre sonhos e visões. O apóstolo Paulo, no livro de 2ª carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, ele diz assim: em verdade não convém-me gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Deus ontem me deu uma profecia na igreja a respeito de algo que me incomodou muito. E eu passei por um certo incômodo. O Espírito Santo, ele tocava no meu coração fortemente para que eu pudesse trazer essa mensagem novamente aqui na rede social, para que talvez possa alcançar o maior número de pessoas em que nós podemos alcançar, através de compartilhação ou através de você comentar com alguém. Nós estamos vivendo uma época em que vocês têm observado através das mídias, em que muitos homens e mulheres de Deus estão tirando as suas próprias vidas através do suicídio. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático na palavra de Deus, porque ele vai expressar no seu capítulo anteriores, do livro de Carta aos Coríntios, a respeito daquilo que ele viveu diante de Deus, toda a sua bagagem, toda a sua história. Ele recebendo quarentenas açoites, vivendo muitas vezes naufrágio, perigo entre falsos irmãos. Ele vai contar a sua história de vida. Mas eu quero aqui que você reflita na tua história de vida. Naquilo que você passou, naquilo que você viveu, naquilo que você tem feito diante de Deus. Eu quero que você reflita naquilo que você tem sido diante de Deus. Porque ele disse que ele não convém me gloriar-me. Ainda que ele poderia se gloriar, porque de todas as coisas que ele passou, ele trazia uma bagagem muito forte. Um homem criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei daquela época. Era um grande, ilustríssimo judeu. Este homem, ele era um homem que dava conselhos de tamanha sabedoria. Quando o cristianismo estava se expandindo naquela época, algumas pessoas chegaram diante dele e disseram para ele: olha, a seita dos nazarenos está crescendo aí. Vamos fazer o seguinte, vamos matá-los, vamos persegui-los. Então Gamaliel ele entra com a palavra dizendo: olha, houve uma época em que levantou Teudas, levantou Judas. Só que com o tempo, aquilo que eles estavam fazendo acabou-se. Alguns foram mortos, foram dispersos. Mas tomem cuidado,
Porque se esta obra que está sendo realizada for de Deus, para que você não se ache combatendo contra Deus. Por quê? Porque o que está escrito na palavra de Deus, o que Deus disse ao apóstolo Paulo, duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. Duro para ti é levantar contra a igreja de Deus, contra os servos do Senhor. Então a Bíblia diz que ele estava orando. E quando ele estava orando, ele teve visões. Essa visão que ele teve é de que Ananias, ele entrava procurando ao apóstolo Paulo, e ele punha sua mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Aí a Bíblia diz que Ananias ele vai replicar com o Espírito Santo acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aí ele disse, Jesus disse para Ananias, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e dos filhos em Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então nós estamos diante de um vaso que foi profundamente quebrado pelas mãos de Deus, chamado Saulo de Tarso, que teve o seu nome mudado para Paulo, chamado Apóstolo Paulo. Ele foi o maior escritor das cartas paulinas que existe nas Sagradas Escrituras. Então ele vai começar a falar a respeito de revelações e visões. Porque quando ele se converte, ele ora e ele passa a ter visões. Aí no capítulo 12 ele diz, em verdade que não convém me gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O problema da igreja dos dias de hoje que nós estamos vivendo é que inúmeras pessoas têm caído no erro. Por quê? Porque estão apostando nas revelações e visões. Muitos paupérrimas, visões que não são muitas vezes direcionadas pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não dá revelação e nem visão a qualquer uma pessoa. Essas pessoas têm que ter uma vida de santificação diante de Deus e totalmente afastado dos erros e pecados, para que Deus possa mostrar uma nova direção para os tais. Então a Bíblia diz que ele então estava orando, e quando ele estava orando, através da presença do Espírito Santo, ele teve revelações e visões do Senhor. Aí ele vai contar a experiência dele, que ele obteve há 14 anos atrás. O apóstolo Paulo vai dizer, eu conheço um homem que se no corpo eu não sei, e fora do corpo também não sei. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu, e foi-lhe revelado coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí ele vai falar de novo, eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, que é chamado paraíso. E ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então ele foi arrebatado ao paraíso. Aonde é o paraíso? O paraíso é o lugar aonde os cristãos que morreram em Cristo, eles partem para lá. O paraíso é um lugar de descanso, é um lugar de paz, de gozo, de alegria, bondade, benignidade, aonde perdura para todo sempre a paz de Deus
naqueles cujos corações limpos foram encontrar com Cristo. Este é o paraíso. E tanto é que o paraíso, ele é tão interessante que o paraíso ele não foi inaugurado por nenhum santo que viveu uma vida de santidade nessa terra. O paraíso ele foi inaugurado por um pecador que se arrependeu no último momento na cruz do Calvário. Ele olhou para Jesus e disse: Mestre, Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Então, para irmos no paraíso é necessário arrependimento. É arrependimento. Termos visões e revelações da parte de Deus, isso não diz que você vai para o céu, porque isso são dons. Mas eu quero encontrar em você os frutos: paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o apóstolo Paulo, pela excelência da revelação que ele obteve há 14 anos, a Bíblia diz que foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltar. Então, por causa da revelação que ele constantemente obteve diante de Deus, foi-lhe colocado algo na sua carne. Quando ele tentasse se exaltar, Deus vinha e dava uma coxadinha para ele lembrar que ele é vaso. E o vaso não deve replicar com o oleiro. Vaso é quebrado a qualquer momento que Deus quiser quebrar o vaso, Deus ele quebra. Deus ele entra com providência e quebra o vaso na hora que ele quiser. E ontem Deus na igreja disse que vai quebrar vasos. Se não houver arrependimento, ele vai quebrar vasos. E é muito interessante o que Deus disse também ontem, porque aquilo que Deus fala nós não esquecemos, porque quem nos revela é o Espírito Santo. Quando é a carne, nós esquecemos automaticamente. A Bíblia diz que se não houver conversão ou arrependimento, vai ser quebrado. E tem pessoas que sabem o que essa pessoa está passando. E ai dessa pessoa se essa pessoa não adverti-lo. Por quê? Porque ele será cobrado dessa pessoa se por acaso essa pessoa partir sem salvação. Olha como que Jesus ele é lindo, como que Jesus trabalha. Então foi-lhe dado um espinho na carne. E esse espinho da carne, a Bíblia diz que por 3 vezes ele vai orar ao Senhor para que desviasse dele. Não adianta, irmãos, não adianta ficar orando, 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 orando se não houver arrependimento. Porque senão a sua mente ficará cauterizada. E em todo momento que você olhar para A, para B ou para C, você se sentirá incomodado. Você achará que A, que B, que C, que tudo que estão falando dentro da igreja é destinado à tua pessoa. Isto é mente cauterizada. E infelizmente tem acontecido isso muito dentro das nossas igrejas. Nós pregamos uma coisa e as pessoas distorcem a veracidade das Sagradas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo ele estava com um espinho na carne, que foi enviado por um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não pudesse se exaltar pelas revelações. Quantas pessoas que são usadíssimas por Deus, mas que vivem na prática do pecado, mas que são
usadas na área da revelação, na área das visões. Deus mostra, sim. Mas não é porque Deus mostra que a pessoa está na presença de Deus. Então, temos que tomarmos muito cuidado com isso. Porque ele vai orar por 3 vezes ao Senhor. E o Senhor vai dizer para ele, bom dia, que a graça do Senhor bastava para o apóstolo Paulo. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoava na vida dele através da fraqueza do apóstolo Paulo. Por isso que eu entendo que ele vai dizer, quando penso que estou fraco, aí é que estou forte. Então existem pessoas que estão aí, cheios, aparentemente de Deus, mas são simplesmente cheios de si. Não sou eu nenhum pregador itinerante, não vivo de agendas de igreja, não vivo. Eu estou já praticamente 20 anos dentro de uma igreja. Houve uma época em que até pensei em querer ser um itinerante diante de Deus. Mas quando eu vi como as coisas estavam sendo levadas aqui afora, o temor bateu dentro de mim. Eu desisti dessa chamada. Parei. Não quis mais isso para mim. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que, pela misericórdia de Deus, muitos têm se convertido. E o primeiro plano de fundo dessas pessoas, quando se convertem a Cristo, é quererem se tornar-se itinerantes, terem uma vida fácil, uma vida de viver em igreja pregando sempre os mesmos sermões. Mas há algo de errado, irmão Rodrigo, de pregar as mesmas coisas? Não. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, eu não vos envergonho de vos dizer-vos as mesmas coisas. Não há nada de errado. O problema é que essa pessoa vive de cachê de igreja. Coisas que poderiam sustentar a vida de inúmeras pessoas estão passando necessidades neste momento. Pai e mãe de famílias que estão desempregados. Porque uma cesta básica, ela pode até aliviar o peso da vida de uma pessoa por 15, 20 dias. Mas só que existem outros gastos. Por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz. Isto não é pago com cesta básica. Poderia ser pago com a tua ajuda. Mas nós vemos que a finalidade daquilo que muitas vezes entregamos, alguns recursos em algumas igrejas são desviadas. Eu não me refiro à minha igreja, que por misericórdia de Deus é uma igreja missionária. Posso bater no peito e me alegrar, porque eles me ajudaram no momento de dificuldade em que eu passei. Inúmeras pessoas têm me ajudado. Sou muito grato pela sua vida, por tudo que você tem feito. Saiba que você é um vaso escolhido da parte de Deus. Se hoje é o momento que Deus tem te levantado para abençoar as nossas vidas, que Deus te abençoe poderosamente. Eu não tenho palavras para lhe agradecer por tudo que você tem feito, por minha vida, por minha família, eu, minha esposa e os meus filhos. Não tenho palavras para te expressar a minha tamanha gratidão. Deus lhe recompensará naquele dia. Mas para aqueles que podem e não fazem, eu quero deixar aqui uma chamada. Invista mais em vidas. Invista mais em pessoas que estão carentes, necessitadas. Deixa eu te contar aqui um testemunho. E eu vou terminar essa mensagem aqui. Esses dias, o meu menorzinho,
O meu menorzinho, ele tem 2 anos de idade, Rafaelzinho. E ele estava passando bastante dificuldade, que ele estava com vômitos, bastante diarreia. Ele estava passando bastante dificuldade nesse dia, o meu filho, Rafaelzinho. E nós estamos passando por um grande momento de dificuldade, os irmãos sabem disso, aqueles que são conhecidos da gente. Mas não se assuste não, irmãos, Deus tem provido, viu? Deus tem enviado. Ontem mesmo Deus usou um irmão aí para nos abençoar também. Basta orarmos a Deus, que Deus ele envia. A paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então o Faelzinho estava bastante doente. E eu não tinha dinheiro algum. Não tinha dinheiro para nada. Como não tenho até hoje, entendeu? Eu não tenho dinheiro. Se você chegar aqui em casa e falar para meu irmão Rodrigo, empresta R$ 1 para mim, eu não tenho da onde tirar. Se você falar para mim, empresta o carro, você pode pegar o carro, coloca combustível e vai. Mas eu não tenho dinheiro. Pelo que eu estou passando. E era só eu que trabalhava aqui em casa, minha esposa até arrumou um serviço, mas depois teve que parar. Mas pois bem, então nós ligamos para o pastor para nos levarmos em São Lourenço. O pastor de bom grado nos levou para São Lourenço. Mas quando eu estava saindo de casa, eu peguei minha carteira, porque minha carteira tem os meus documentos, né? E de repente o meu filho ele fez 7 anos agora, o Regis Daniel, ele veio correndo. Pai, 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 espera, espera. Aí ele veio correndo assim, com um monte de moedinha, de 5 centavos, 10 centavos. Aí tinha assim umas 5 moedinhas na mão. Aí ele pegou, vem cá pai, vem cá. Me chamou assim no cantinho assim. Aí ele pegou, abre a carteira do senhor. Aí eu abri a carteira e colocou aquelas moedinhas que ele tinha. E disse sim, pai, vai e leva o Faelzinho para que ele possa melhorar. Se precisar comprar o remédio para ele, o senhor compra o remédio com esse dinheiro meu. Irmãos, isso me cortou o meu coração de tal modo que você não tem noção. Uma criança de 7 anos de idade, ela ter a compreensão da necessidade do teu próximo de 2 anos de idade é algo surpreendente. Isso é algo divino, é algo da parte de Deus. São coisas que nós, adultos, dirigentes de igreja, pessoas que estão à frente dos trabalhos, como eu estou à frente da mocidade da cidade de Olimpo Noronhas, temos que ter esse discernimento. Que mais boa coisa é darmos do que recebermos. Porque sempre quando nós damos, Deus irá preparar no dia de amanhã alguém para nos abençoarmos. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Lembra-te de que você não é nada mais do que um vaso na mão do oleiro. Se necessário for, ele vai te quebrar. Ele vai fazer de você um vaso novo. E não adianta ter revelações e visões de Deus, porque mesmo assim ele te quebra. Ele te pega e faz de ti a forma com que ele quer, com que você seja usado nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse dia em que nós levantamos, pela vida das pessoas que estão aí. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento me coloco mais uma vez diante de Ti, Pai, nesta manhã. Nós desde já te pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, pelos nossos erros. Eu te peço que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um que puderam estar aqui alguns minutos ouvindo essa mensagem, ou até mesmo aqueles que estão até o final, Pai. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, aquilo pela qual o Senhor, Pai,
trouxe-me ao meu coração pela madrugada, por essa manhã, foi a mesma palavra que eu preguei ontem na minha igreja, Pai. Eu trouxe hoje ela aqui. Porque o Senhor me pediu, Pai, o Senhor colocou no meu coração. O Senhor permeava o meu coração para dizer essas mesmas palavras. Eu te peço, Deus, vai de encontro com a necessidade de cada um. Daqueles que necessitam, daqueles que precisam, daqueles que irão ser quebrados pelo oleiro. Eu te peço, Pai, que o Senhor cuide da sua igreja. Repreenda, Pai, todo espírito de confusão, Pai. Que toda obra ao contrário que tente defamar, Pai, a tua amada igreja caia por terra. Porque a tua igreja, Pai, aqui na face da terra, ela é a luz do mundo e o sal da terra. Se ela se tornar, o sal se tornar insípido, para nada mais aproveita a não ser a ser pisado pelos homens. Pai, nós trazemos uma bagagem conosco. Essa bagagem não foi adquirida há 2, há 3, há 4 anos atrás, não. Já são alguns anos, Pai. Já são algumas décadas na tua presença. E eu sei que o Senhor pode mudar histórias de vidas. Pai, eu quero lhe ser grato, Pai, por todas as pessoas que até no dia presente de hoje, Pai, já são mais de 1 ano em que nós estamos passando por essas dificuldades. O Senhor não deixou faltar o pão, não deixou faltar o alimento sobre as nossas mesas. Eu quero orar em favor dessas pessoas que não têm nos ajudado, Pai. Muito obrigado pelas essas pessoas. Que o Senhor possa estar abençoando os seus celeiros, multiplicando, Pai, o fruto da sua casa, os seus trabalhos, o dinheiro que eles têm, Pai. Que eles possam investi-los e ter cada dia mais, Pai. Para que eles possam ajudar cada dia mais o seu próximo. Pai, são pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado para nos ajudarmos. Eu quero orar em prol delas, Pai. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a cada um deles, trazendo graça, unção, revestimento, sabedoria sobre os tais. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida deles. Porque a cada dia que passa, Pai, nós temos ouvido, temos visto e observado que as tuas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas, sobre a minha casa. Já faz mais de ano que nós entramos nesta prova, que nós estamos na mão do oleiro, Pai. Então eu sei que nós somos quebrados, somos feito um vaso conforme o Senhor quer usar. Mas eu te peço neste momento, Pai, bênçãos insondáveis, bênçãos inquestionáveis, que possa estar sendo, Pai, derramada sobre os celeiros destas pessoas que tiram, Pai, muitas vezes, um pouquinho que eles têm dentro da sua casa para ajudar a nós. Pai, eu não poderia deixar de passar, Pai. Nós passamos a virada do ano e este começo de ano sem dizer isso, sem ser recíproco àquilo pela qual as pessoas têm sido para conosco. Pai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, Pai, para oferecer para essas pessoas. Mas o que eu tenho, como os apóstolos disseram, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, receba a sua cura, a sua libertação, a transformação. Portas de emprego, receba a saúde da parte de Deus. Porque o Senhor nosso Jesus está vivo. E que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Roga as suas orações em favor da minha vida. Que Deus te abençoe poderosamente.